Seja bem-vindo ao canal do Biro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Corinthians 0 e Curitiba 2. Bom, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte contando um pouco do contexto do jogo, o que eu achei do jogo, e a segunda parte contando um pouco do que eu projeto para o Corinthians na temporada de 2026, o que eu enxergo para esse time em 2026. Bom, o jogo de hoje foi um jogo onde o Corinthians veio de um descanso de 10 dias, na verdade não foi um descanso, né? Foram 10 dias sem jogar uma partida oficial por um campeonato, mas eles estavam treinando ali. E também, se eu não me engano, era o quarto jogo que o Corinthians não jogava na sua... Já tinha 4 jogos que o Corinthians não jogava na Neoquímica Arena, na sua casa. E depois de 4 jogos voltou a jogar. E o que a gente pôde ver no jogo de hoje, né? Parece que os 10 dias de treinamento não adiantaram de muita coisa, assim. O Dorival, na verdade, na minha visão, ele não consegue aproveitar bem esse time. Se a gente for pegar e tentar puxar aí qual foi os dois... O último jogo bom do Corinthians, a gente vai voltar talvez lá no Flamengo, na final da Supercopa, e talvez até no Palmeiras ali, quando perde, só que perde jogando bem, né? A gente vai voltar para esses jogos. Já faz tempo que o Corinthians não vem jogando bem, né? É claro, fica claro que o Corinthians escolhe os seus jogos também, e não que os jogadores escolhem os jogos com propósito, mas não. Eu acredito que quando vai encarar um Flamengo, vai encarar um Palmeiras, sem desmerecer o Curitiba, né? Muito provavelmente os jogadores vão mais entusiasmados, vão mais com o sangue no olho, né? Só que a gente não pode ficar só nisso, né? Os jogadores escolhem os jogos porque também o time não joga bem. Não é como se os jogadores estivessem fazendo corpo mole e o time estivesse jogando bem, né? Perdendo jogando bem. Não, o time não vem jogando bem. E o que a gente pôde ver no jogo de hoje? O Dorival, né? O Dorival ele não estava em campo, mas ele escalou o time. Quem estava em campo era o seu filho ali, que é auxiliar técnico dele. E o Corinthians entrou com o time titular, né? A única mudança que teve foi que o Guinegão entrou no lugar do Yuri Alberto. E se a gente for pegar o jogo, o Corinthians deu um chute em 90 minutos, em mais de 90 minutos, né? Porque teve 10 minutos de acréscimo. O Curitiba deu 2 chutes no gol e 2 gols, né? E tudo bem, porque se a gente for pegar o jogo do Curitiba era esse mesmo. O Curitiba ele não veio com uma proposta de sair atacando, não. O Curitiba veio com uma proposta de jogar fechado. E qual que era a proposta do Corinthians nesse jogo? A proposta do Corinthians era propor jogo. Só que o Corinthians já vem fazendo isso há algumas temporadas, né? O Corinthians ele depende muito dos seus laterais, tanto do Mateuzinho e do Matheus Bidu. E aí quando o Mateuzinho ou o Matheus Bidu eles estão mal ou quando eles são marcados, o Corinthians perde muito na parte ofensiva, né? Porque os dois apoiam muito, e segundo, porque quando eles são marcados, eles acabam não conseguindo apoiar e também tendo que defender bastante, né? E se a gente for comparar, quando o Yuri Alberto ele está em campo, o Corinthians consegue trabalhar mais o meio, porque quando o time está trabalhando o meio ali e o atacante tem a profundidade, faz o facão, né? Passa nas costas do zagueiro, aí sim o meio-campista ali, que no caso o Garro, ou o Bidon, ou até mesmo o Memphis, consegue achar o passe para o Yuri Alberto. Mas quando o Yuri Alberto não tá, esse facão acaba não existindo, né? Com o Guinegão ali. Ele acaba não fazendo a mesma função do Yuri Alberto. E aí acaba ficando um jogo que no primeiro tempo, se a gente for perceber, o Corinthians só alçou bola na área. Todas as bolas... sempre os pontas, né? Porque o Corinthians jogou sem ponta o primeiro tempo. Então jogou meio de campo aqui e os pontas eram os laterais. Então tanto o Mateuzinho daqui, tanto o Bidu daqui. O que ele fazia? Tanto o Bidu da esquerda quanto o Mateuzinho da direita chegava na linha de fundo e cruzava. Quando cruzava não tinha ninguém na área. E aí o Corinthians toma um gol ali de bola parada, de escanteio no primeiro tempo. No segundo tempo mas volta com você que estava assistindo o jogo, muito provavelmente sentiu que o Corinthians ia continuar mais do mesmo, não ia ter essa criatividade, poderia fazer um gol, mas acaba tomando um gol também de lateral, onde o Curitiba faz uma troca de passe muito bonita, o camisa 10 acha um passe ali de qualidade, e
o Corinthians acaba tomando os 2-0. E aí quando o Corinthians toma os 2-0, o auxiliar técnico faz a mudança e troca faz 4 substituições de uma vez, né? E quando ele faz as 4 substituições de uma vez, ele tira o meio de campo, então ele tira os caras de criação, tira o Garro, tira o Bidon. E aí eu não consegui entender o que ele tentou pensar, né? Porque ele fica sem a referência de criação. Então não tem nem o Garro, nem o Bidon. Ele poderia escolher, optar por deixar um ali para pelo menos ter um cara que vai fazer essa parte da criação. Mas não, ele tira o meio de campo e aí ele coloca 2 pontas. E aí quando ele coloca 2 pontas, principalmente com o pé invertido, o que isso acontece? Quando o Dieguinho vai para a direita, mas ele é canhoto, ele sempre tende a cortar pelo meio. E aí quando ele corta para o meio, acaba ficando muito melhor para ele trabalhar essa bola pelo meio. Só que quando ele trabalha essa bola pelo meio, o Corinthians precisaria de um atacante que faz o facão para passar nas costas do zagueiro. Só que ao mesmo tempo que o Corinthians precisa desse atacante que faz as costas do zagueiro, ele colocou o Pedro Raul, que é um atacante de área, que é um atacante que tem tamanho, que é um atacante pivôzão, né? Um atacante que vai de cabeça, que seria muito mais... o ideal seria muito mais o Pedro Raul trabalhar o quê? Trabalhar com bolas alçadas na área, como o Corinthians vinha trabalhando no primeiro tempo. O Mateuzinho chegando na linha de fundo, cruzando. O Bidu chegando na linha de fundo e cruzando para o Pedro Raul conseguir aproveitar. Mas não, ele colocou o Pedro Raul, colocou 2 pontas, os pontas tentavam trabalhar pelo meio, só que não tinha essa profundidade. E aí, você que foi assistindo o jogo, provavelmente foi sentindo que quando ele fez a substituição, quando o auxiliar fez as substituições ali, o Corinthians não ia desenvolver muito mais, ia acabar o jogo ali nos 2-0. A todo momento eu senti que o Corinthians não ia levar nenhum perigo. Se você for reparar no Memphis também, o que acontece? O Memphis eu não tenho esses dados, mas eu tenho certeza que ele foi top 3, top 5 pessoas, né, jogadores que pegaram menos na bola ali. E isso não pode acontecer com o Memphis, que é um camisa 10 do Corinthians, um artilheiro da seleção holandesa, ser uma das pessoas que pegam muito pouco na bola. Ele precisa trabalhar mais isso, precisa estar pegando mais na bola, principalmente quando o Corinthians tem essa dificuldade, né? E o jogo de hoje do Corinthians não foi um jogo bom. O Corinthians já não vem jogando há muito tempo. E o que a gente pode projetar para a temporada 2026, né? Muito provavelmente a temporada 2026 do Corinthians tende a piorar. Por quê? Porque eu sinto que a gente já viu o auge desse time. Eu sinto que a gente já viu esse time jogando o melhor que ele podia, assim. Eu não... ainda mais que o Corinthians tende a vender o Bidon, tende a vender o André nessa temporada para fechar o caixa, principalmente ali depois da Copa do Mundo. Não tenho certeza também se o Memphis vai ficar, se o Yuri vai ficar. Então, muito provavelmente o Corinthians deve perder jogadores. Não está jogando bem agora. E também a tendência é que o Corinthians desça o seu nível, né? O nível que eu tô falando no sentido de quando jogou com o Flamengo, no sentido de quando jogou com o Palmeiras, de como a gente viu esse Corinthians jogando bem. A tendência também é que a temporada é muito longa e o elenco é curto, então provavelmente vão ter jogadores que vão se machucar, vão ter jogadores que vão ficar de fora, e a tendência é que o Corinthians diminua o seu futebol, né? Já não está jogando um futebol muito bem, só que eu acredito que não vai chegar igual chegou em 2025 nas grandes competições, né? Se a gente for projetar o Corinthians, eu projeto um Corinthians ali disputando o brasileiro, mas não chegando tão longe na Libertadores, talvez chegando um pouco mais longe na Copa do Brasil, mas não tendo elenco para tudo isso. E também acredito que o momento ali de fazer a troca do Dorival poderia ter sido no começo do ano, né? O Dorival também já há alguns anos vem tendo dificuldades no Campeonato Brasileiro, e muito provavelmente nesse ano de 2026 muito provavelmente nesse ano de 2026 o Corinthians vai continuar tendo essas dificuldades no Campeonato Brasileiro e vai ter que acabar optando por qual campeonato escolher, né? Por qual campeonato ficar, com o elenco curto também. Por isso a previsão que eu faço, né, ou pelo menos o que eu enxergo ali na frente, é que o Corinthians não tenha
um ano de conquistas em 2026. E se você gostou do meu canal, se inscreva aqui no meu canal. A gente vai ter vídeos aí toda semana que tiver jogo. Se inscreva no canal, curte, comenta o que você achou do jogo também. A gente se vê no próximo vídeo.